Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu vim aqui conversar com vocês, falar um pouco aí como foram as minhas férias, graças a Deus. Já cheguei em casa, chegamos ontem, né? Hoje é o último dia do mês de julho e eu passei aí mais ou menos 2 semanas sem atendimento aqui na loja e eu vim falar pra vocês um pouco, dizer pra vocês como é que foram as férias, falar pra vocês também alguns lugares por onde eu passei, se valeu a pena, o que foi que eu fiz, e eu achei interessante compartilhar com vocês, até porque vocês estão interagindo aqui no meu canal e estão deixando sempre comentários. Algumas pessoas disseram que queriam saber como foi, e aí eu vim aqui conversar com vocês, tá bom? Então, se você tá chegando aqui nesse vídeo agora, não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, comente o que você achou, se você gostou, se você tirou férias, tem costume de tirar férias todos os anos também. E aí, não esquece de curtir o vídeo aí, tá bom? Pois é, então, todo ano, gente, a gente faz essa viagem, que é uma viagem de amigos, né? É uma peregrinação que a gente faz, porque eu sou católica, e a gente tem um grupo de amigos que organizam essa viagem pra gente poder passear uma vez no ano, né? Porque assim, eu vou a outros passeios durante o ano, mas assim, férias mesmo, tirar férias, sair aqui da cidade, fechar a loja só nesse período, que é um período aí do meio do ano, porque coincide com as férias aí dos professores, até porque uma boa parte dos passageiros do ônibus são professores, e aí a gente paga um pacote anual e com esse pacote dá direito à passagem, né? A passagem e também a hospedagem nos hotéis. E a gente ficou hospedado um dia em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Se eu tiver fotos, eu vou deixar aqui para vocês passando. Lá é um lugar muito bonito. Quem não conhece, eu recomendo, quem é católico. É um lugar, assim, para você realmente você colocar em prática a sua fé. Porque é uma igreja linda, numa gruta, né? Numa pedra. E lá eu tive, assim, a satisfação de encontrar, conhecer uma amiga consultora e seguidora aqui do meu trabalho aqui no YouTube. A gente se conheceu no grupo de WhatsApp, que é a Neia. E lá a gente se encontrou, tiramos foto, conversamos, foi maravilhoso. Então lá em Bom Jesus da Lapa a gente passou um dia. Ficamos hospedados no Hotel da Gruta, em frente mesmo, bem próximo mesmo da igreja. De lá a gente foi para Congonhas, Minas Gerais, um passeio histórico que eu tinha muita vontade de fazer, porque eu sou formada em História, e eu tinha muita vontade de conhecer Congonhas, conhecer as obras de Aleijadinho, porque a gente vê só nos livros, a gente tá na faculdade, a gente estuda, e até porque quando a gente vê na prática, vê o concreto, é muito melhor. Eu tirei muitas fotos, fiz vídeo, compartilhei já no Instagram, compartilhei também no Facebook, para as fotos poderem ficarem guardadas, né? Porque meu celular, a memória dele estava muito cheia. Depois que eu comecei a entrar nesses grupos que tem pessoas que compartilham arquivos digitais, aí ficou, meu celular não aguenta. Eu tô até precisando fazer a manutenção dele, né? E aí eu tive que ir apagando algumas coisas, mas eu vou deixar também fotos aí, algumas fotos de onde eu passei, onde eu tirei. Uma das coisas que me fascina nas viagens é conhecer pessoas, né? E nós tivemos um guia, o Luciano, que por sinal assim foi maravilhoso. Ele falou muito bem a respeito da história de Aleijadinho, da história da cidade. Ele contou assim com uma precisão muito boa mesmo. E eu fiquei encantada pela igreja. É uma igreja no estilo barroco, né? E muito, assim, ela é muito conhecida, muitas pessoas visitam, pessoas de vários lugares do mundo vão a Congonhas para visitar. Então eu também é um passeio que eu super recomendo, né? A gente trouxe doce de lá e infelizmente foi só um bate-volta, a gente chegou pela manhã e saímos à tarde. De lá a gente foi pro Rio de Janeiro, exatamente, para a capital. E lá a gente visitou o Cristo Redentor e passamos pela orla, né? E paramos na praia de Copacabana. A gente almoçou num restaurante muito bom também, que sempre a gente come por lá. E a comida, meu Deus, perfeita. Foi um dos melhores temperos que eu já senti na minha vida, foi o de lá, né? Ano passado a gente comeu no mesmo restaurante e esse ano também. Também só foi um dia, mas porque no Rio de Janeiro, gente, as coisas são muito caras, a hospedagem é muito cara. Então requer mais um poder aquisitivo, né, das pessoas, e nem todo mundo que tá no ônibus, a gente tinha condições de ficar hospedado em hotel, né, até porque lá é uma cidade turística, como essas outras também que eu já falei, mas que o turismo lá é mais caro. Então a gente parou um pouco na praia, teve pessoas que tomaram banho lá na praia de Copacabana, né, nesse dia não tava fazendo muito frio, também o mar tava legal, teve pessoas que, Maria, se deliciaram lá com as águas. Eu não banhei, mas foi muito bom também.
E depois a gente seguiu para Aparecida. Lá em Aparecida nós ficamos de terça-feira até o domingo. E durante esses dias a gente tinha uns passeios lá, a gente foi para a igreja, né, para fazer a parte religiosa, pagar algumas promessas, pessoas foram pagar algumas promessas, lá as pessoas ficam livres. E nos dias que a gente está em Aparecida, um dia a gente foi para Taubaté, que foi assim era um desejo meu também de conhecer a cidade. E lá a gente conheceu a igreja de São Francisco das Chagas, né? Não teve muita oportunidade de a gente conhecer mais lugares, até porque era um lugar desconhecido pra gente, né? E aí me falaram dessa igreja, né? Por sinal, muito linda mesmo. E a gente conheceu lá essa igreja, conhecemos algumas pessoas que estavam por lá, e de lá a gente foi para Canção Nova, que fica em Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista, a gente almoçou, e à tarde nós tivemos um momento de louvor lindo, antes do Terço da Misericórdia, que acontece às 3 horas da tarde. Após o terço, a gente voltou novamente pro hotel. Na quinta-feira, a gente ficamos livres lá, né, não, na quinta-feira foi o dia que a gente foi pra Canção Nova. Na quarta-feira nós ficamos livres em Aparecida. Quinta-feira, Canção Nova. Sexta-feira, choveu. Pois é, choveu. Pela manhã a gente foi pra missa, que é uma missa que sempre a Perpétua coloca lá como forma de a gente agradecer, né? A missa pra nossa caravana. E aí a missa foi muito bonita lá na Basílica, né? Na catedral, não sei se é catedral, se é basílica, não sei, no santuário. Isso, de Aparecida. E aí a gente assistiu a missa e à tarde a gente ia fazer o caminho do Rosário. Mas choveu e tava muito frio. Foi a primeira vez que eu fui para Aparecida, nesses 4 ou 5 anos que eu vou, que chove e que faz muito frio. Tava fazendo muito frio nesse dia. Inclusive, eu fiquei com medo de de piorar da minha sinusite, né? E aí eu corri para debaixo das minhas cobertas, trovejou muito. Mas aí depois passou a chuva, eu ainda consegui sair, ir até a farmácia, visitar alguns comércios, um shoppingzinho que tem perto. E aí eu comprei algumas coisinhas, né? Comprei uma lembrancinha para trazer e tudo mais. Nessa viagem eu não trouxe muitas coisas, né? Assim, para montar presentes, essas coisas, porque eu fui desligada disso, né? Eu fui desligada, eu não queria ir com aquele foco de estar trabalhando, eu queria ir para descansar, até porque mês de maio e junho, vocês sabem que a gente trabalha muito, e eu já vinha assim de uma exaustão muito grande, e aí eu tava precisando realmente sair, e eu avisei meus clientes, ainda teve pessoas que veio aqui na loja comprar presente, comprar produto, e meus filhos que ficaram aqui, os dois, eles atenderam os clientes, né? Mas eu me desliguei até da minha casa, eu me desliguei. Eu fui assim, cabeça aberta mesmo. Aí no sábado a gente foi para um outro momento lindo, que eu acho que é a missa do Padre Marcelo Rossi, em São Paulo, né? A gente foi lá e aí saímos depois do café, fomos, participamos da missa e no final da missa, no final da tarde, a gente voltou para o hotel, ficamos lá até domingo. Tomamos café e almoçamos. Nós ficamos no Hotel Rio Santos, que fica em frente à Basílica lá, o santuário. Muito bom o hotel, um hotel maravilhoso. Eu super recomendo também. Assim, a culinária, a gastronomia do hotel, não é... Porque tem lugares que a gente vai que o paladar, a gastronomia é totalmente diferente do nosso paladar. Como uma vez eu fui para Ouro Preto e eu não gostei, gente, da comida. Assim, eu não gostei, tava totalmente fora dos meus hábitos, né? E aí eu não gostei. Uma vez também fui pra Fortaleza, num restaurante que a gente entrou lá também eu não gostei. Então, assim, tava muito boa a comida. Em todos os lugares por onde a gente passou, graças a Deus, a gente foi bem recepcionado. Então, aí a gente saiu de lá no domingo, fomos pra Goiânia. Lá em Goiânia, sim, eu queria ter comprado algumas coisas pra estar montando presente. Eu entrei numa loja que eu vi muitas pelúcias, quando eu passei, que eu vi assim um monte de pelúcia. Vi tanta coisa que eu poderia comprar, mas os preços não estavam bons. Pois é, as pelúcias que eu compro aqui em Teresina, por R$38, lá estavam 45, 50. Então eu achei melhor não comprar, até porque ia fazer muito volume por uma coisa que não ia me gerar lucro depois, né? Porque lá eles vendiam no atacado, a partir de 6 peças, mas o desconto não estava tão bom, então eu resolvi não comprar nada. Então deixei para comprar aqui, depois que eu cheguei, aliás, no caminho eu já vinha buscando algumas coisinhas, comprei algumas coisinhas na Shopee, no Mercado Livre, que já estão para chegar. Quando chegar eu mostro para vocês. E eu tô querendo ir sábado em Teresina, ver se eu compro algumas coisas, principalmente perfumaria masculina, porque eu tô sem nada. E na próxima semana começam as aulas e eu preciso... repor a minha pronta entrega, e eu já realizei, depois que eu cheguei, eu realizei vendas, já recebi pagamento, e aí ontem me surpreendi com a encomenda de um presente, gente, assim, como as coisas estão evoluídas, né, uma criança chegou aqui,
Um menino de aproximadamente uns 13 anos, pra mim é uma criança, me pedindo um presente pra namorada dele. Pensa que hoje ela tá de aniversário. Ele disse que queria uma coisinha baratinha, mas com chocolate e um ursinho de pelúcia. Aí eu falei pra ele vir pegar hoje de manhã e eu preparei esse presente aqui pra ele, ó. Olha, era um cachepô cor-de-rosa que eu tinha aqui, ó. Aí, como ia ficar muito alto, ia precisar colocar muito enchimento, e também, como o presente era barato, não podia ter muita coisa, eu resolvi cortar o cachepô ao meio, eu cortei ele com a tesoura mesmo, e aí montei nessa caixinha. Coloquei um mini balão, esse balãozinho que ele é pequeno, ó, e esse ursinho eu comprei ele na Shopee pro Dia dos Namorados, ficou só ele, e aí eu coloquei aqui 4 bombons, que é isso, minha gente? 2 ouro branco e 2 desse aqui, ó, que é pra sessão de valsa, né? E aí coloquei 2 chocolates, um aqui de um lado, um do outro, e forrei aqui embaixo, botei papel de revista e coloquei o fundo de cesta e uma folha de papel de seda. E ficou assim o presente. E esse presente eu vou vender pra ele por R$65. Ele disse que vem pegar daqui a pouco, vou fechar o presente e daqui a pouco eu entrego pra ele. E agora a missão é montar presente pro Dia dos Pais, né? Eu tô com muitas ideias e aí eu vou colocar em prática. E aí a partir de hoje, eu acredito que hoje eu vou começar a montar presentes à tarde, porque ontem eu passei o dia organizando a minha casa, porque eu deixei meus 2 filhos homens aqui. Meu Deus, imagine como foi que eu encontrei a situação, principalmente da cozinha, né? Mas eu e minha filha já limpamos, já organizamos. Hoje eu vou lavar umas roupas, terminar de ajeitar a casa, vim gravar esse vídeo pra vocês, pra contar aí um pouco do resumo da viagem. E aí à tarde eu vou começar a montar presentes. Eu não vou fazer cesta porque eu tenho muitas cestas, eu comprei muitas cestas e eu tenho algumas que eu deixei já prontas. Vou precisar fazer reposição também de presentes femininos e infantil não, agora não, porque tem muitos prontos. Graças a Deus eu consegui. E eu tô esperando chegar aí alguns pedidos que eu fiz pelo Mercado Livre, pela Shopee, e quando eu fizer as compras em Teresina, eu trago para mostrar para vocês, tá certo? Então, matamos a saudade, graças a Deus, estou aqui de volta. E eu quero agradecer demais a todas as pessoas que continuam aí assistindo meus vídeos, que estão gostando das minhas dicas. Teve uma pessoa que me fez uma pergunta lá, qual o tamanho da minha loja? E a minha loja é bem pequena, mas eu vou pegar uma fita e vou medir pra mostrar pra vocês. Quando ela estiver toda cheinha de presentes masculinos, estiver já arrumada para o Dia dos Pais, eu vou fazer um tour, aí eu deixo as medidas da loja, tá bom? E deixo o nome da pessoa que pediu, tá certo? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e se deem de presente um momento como esse que eu vivi. Se você não puder passar 2 semanas fora de casa, assim, passeando, viajando, se organize para você passar pelo menos um dia ou 2, vale muito a pena. É muito bom para cá, para a nossa mente, porque a gente fica só trabalhando, e esquecendo de se divertir, esquecendo de arejar a mente, de arejar a cabeça. E hoje muitas pessoas estão sofrendo aí com ansiedade, com depressão, as coisas do mundo. Eu fui para uma viagem religiosa, né? Mas se você tiver um outro tipo de passeio, você pode fazer. O passeio religioso que eu fiz, mas era religioso, mas ao mesmo tempo ele era pra gente arejar também a cabeça. Então, eu espero muito, muito, muito que você também cuide da sua mente, procure um livro para ler. Hoje tá muito em gosto aí a questão das pinturas, né? Eu vi muito por onde eu passei, a febre do Morango do Amor, a febre aí do Labubu, e eu nem sabia o que era isso, né? E eu tenho uma criança aqui agora que chegou aqui para alegrar a nossa casa, e ela só fala em Labubu e eu não sabia que tava essa febre toda. Comprei 2 para ela e vi assim, eu percebi até a mudança no comércio lá em Aparecida. Lá em Aparecida a gente andava em todo lugar, era só artigo religioso, artigo religioso. Agora não. Muitos lugares já vendendo brinquedos, né? Brinquedos voltados mesmo para desenvolver a inteligência emocional das crianças. Eu achei isso muito interessante. E a gente vê a evolução, como o mundo está evoluindo. Então, cuide da sua mente, cuide do seu corpo. Não vá ficar só presa a boleto, a trabalho, às obrigações. A gente tem que trabalhar, sim. A gente tem que se esforçar, sim. Mas durante o ano a gente tem que tirar aqueles momentos para a gente poder se distrair. Se você ainda não está fazendo isso, pois cuide, porque você está atrasada, tá certo? Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. Vou deixar mais uma vez aí o link do canal aí da Lília, lá do grupo da Corrente do Bem, que a gente tá ajudando ela, tá certo? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.